Eu aposto que você conhece alguém que faz todos os dias a mesma coisa, aparentemente sem falhar. E se você não conhece essa pessoa, possivelmente você é essa pessoa com algo que você ainda não reparou. E eu aposto que você olha e você pensa assim, meu Deus, qual é o método? Qual é o segredo? O que essa pessoa faz? Essa pessoa é alienígena? Não, ela não é. Ela tem um método muito bem definido que faz com que ela faça todos os dias a mesma coisa, até nos dias que ela não tem vontade de fazer. E eu reuni todo o meu conhecimento e repertório como psicóloga e mentora de alta performance para te passar esse método hoje, de uma forma prática, rápida, para você aplicar hoje mesmo e começar a fazer aquilo que você precisa até nos dias que você não tiver afim. Meu nome é Rafaela Parner, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá! Como vencer a procrastinação? Como fazer o que precisa ser feito até nos dias que eu tiver zerado de vontade? E a primeira coisa que você precisa fazer é se questionar. Por que eu não quero fazer isso agora? Você precisa refletir o que te leva a querer procrastinar. Quando a gente está procrastinando uma tarefa, raríssimas as vezes que esse movimento de procrastinar fala sobre a tarefa. Não é sobre o que a gente precisa fazer em si. Não é sobre a ação. Normalmente é como a ação me faz sentir. Então é sobre a emoção que essa ação me causa. Talvez seja uma ação, um comportamento, uma tarefa que eu considere na minha subjetividade, na minha cabeça, que está um pouco acima do meu nível técnico. Então quando eu faço essa tarefa, ela me traz tanto desafio que eu não quero lidar com essas emoções que me dizem que eu não sou capaz. Eu não quero lidar com esses pensamentos de que eu não sou capaz. Então eu não quero fazer essa tarefa. Porque no momento que eu fizer essa tarefa, eu vou me sentir desse jeito. Eu não quero me sentir desse jeito. Então eu jogo a tarefa pra lá. Então isso tem a ver exclusivamente com as minhas emoções. Isso tem a ver com um sistema emocional que é ativado, que é desconfortável. Não existe emoção boa ou ruim. Existe emoção que é confortável e é desconfortável. E tem alguma emoção que me provoca desconforto no momento em que eu faço essa ação. Então, eu preciso investigar as minhas emoções. Emoções, como eu já falei muito aqui nesse canal, elas são sinais que o meu cérebro está me dando, que eu preciso olhar para aquela situação com um pouco mais de atenção. Então, no momento da sua procrastinação, é importante que você avalie o nível e intensidade emocional e converse com essas emoções. O que a minha emoção está me dizendo agora? O que eu realmente estou adiando nesse momento, que não é a tarefa? Porque as tarefas que a gente mais procrastina são as tarefas menos complexas, mas são as que trazem algum nível ali de confronto comigo mesmo que eu não quero fazer. E para você continuar refletindo sobre o porquê que você está procrastinando, você precisa olhar para sua motivação. Motivação, motivo para ação. Também já falo muito nesse canal. Motivação é diferente de ânimo. A gente confunde muito isso. A gente acha que estar motivado é estar animado. Ah, não, tô super animado, tô super feliz, tô uhul, acordei, pulei da cama. E isso não é motivação. Isso é ânimo. Motivação, motivo para ação. Ou seja, internamente, o que me leva a fazer isso nesse momento? Se eu quero acordar 5 horas da manhã e estudar, o que me leva a sair da cama e estudar? É querer uma vida melhor? É querer uma promoção? É querer uma mudança de carreira? É querer evolução? É a minha ambição por novas oportunidades de trabalho ou por um novo padrão de vida? Quais são os motivos que me levam para a ação? Eu preciso refletir sobre isso e isso não tem a ver com ânimo. Você pode ser a pessoa mais motivada do mundo por ter muitos motivos e muita clareza dos motivos que te levam para ação e mesmo assim não acordar ligado no 220. Se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir no Instagram. Todos os dias eu posto um story que eu vou para academia. E aí eu coloco lá, consegui não negociar com o que é inegociável para mim, porque eu consegui ir para academia. E tem uma chuva de pessoas que falam, eu queria ter a tua motivação para acordar todo dia a fim de ir para academia. Isso não tem a ver com ânimo, tem a ver com motivação, sim. Motivo para a ação. Mas não porque eu acordei animadona, mas porque eu tenho clareza do que me faz acordar todos os dias de manhã e ir para academia, por uma questão de saúde. Então, quando a gente está procrastinando, a gente não quer fazer alguma coisa, a gente precisa entender se eu ainda tenho motivo para a ação para fazer isso.
Porque às vezes é isso, às vezes a gente mudou a rota e os motivos que me levavam pra aqui, os motivos que me trouxeram até aqui não são os mesmos motivos que vão me fazer continuar. E tá tudo certo, mas eu preciso investigar isso. Eu preciso prestar atenção. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver procrastinando é: por que eu tô procrastinando? O que eu estou adiando? O segundo pilar desse método para vencer a procrastinação é refletir. Qual é o mínimo necessário para isso aqui? Qual é o mínimo que eu preciso fazer? Tô adorando rabiscar durante os meus vídeos. Qual é o mínimo que eu preciso fazer hoje para, de fato, ir adiante com essa tarefa? Se eu tenho 1000 e-mails não lidos e eu preciso responder 1000 e-mails, eu tô procrastinando porque 1000 é muito. Porque, meu Deus, eu me sinto sobrecarregado só de pensar que eu preciso responder 1000 e-mails. Tá bom, qual é o mínimo necessário hoje? Em ação. Quais são as ações mínimas necessárias para que eu consiga ir adiante com esse projeto, com essa tarefa, com essa pendência? Então você precisa olhar para aquilo que você está procrastinando e enxergar isso em camadas. Se eu tenho 1000 e-mails para ler, se eu preciso correr, preciso fazer um treino de corrida, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso montar uma proposta. Qual é o mínimo necessário para fazer isso hoje, para que eu ande com isso um pouquinho? Porque a procrastinação, normalmente, o mais difícil é começar. O mais difícil é esse mínimo. Depois que você faz o mínimo, você vai adiante. Então, qual é o mínimo em ação? O mínimo não pode ser, o mínimo hoje é pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso. Não, em ação. Em comportamento. Quando eu falo de ação, eu falo de comportamento. Qual é o mínimo em comportamento que eu preciso fazer hoje para que eu avance na procrastinação e seja mais fácil amanhã, quando eu tiver que retomar para essa tarefa? Então, o segundo ponto desse método é fazer o mínimo necessário. O terceiro pilar desse método é facilita o início. O que é facilitar o início? O início da ação. Como a gente falou no pilar anterior, você tem que fazer uma ação que seja o mínimo necessário para você começar isso hoje. Então, facilita o início dessa ação. Facilita o processo para você. Se você quer treinar e ir para academia no dia seguinte, já deixa a roupa separada no dia anterior, na noite anterior. Se você precisa, eu tô com muita dificuldade em manter uma constância em um plano alimentar, porque todo dia eu tenho que fazer almoço. Separa um dia e faz a comida da semana inteira e deixa congelada, deixa na geladeira. Facilita o início para você, porque é muito mais fácil tirar e descongelar do que fazer comida. Então você vai facilitar o teu início. Tira as barreiras do seu ambiente. Se eu tiver como missão, eu tô procrastinando o hábito da leitura, mas, toda vez que eu quero ler, eu tenho que pegar uma escada, subir uma escada e pegar o livro lá na última prateleira da minha estante, realmente eu não vou ler. Vai ter tanta coisa entre eu e o início dessa ação que eu não vou fazer. Você tem que tirar as barreiras, você tem que tirar o que separa você do início daquilo que você está procrastinando. Então, se você quer estudar, se você está com a missão de estudar para que esse conhecimento te leve a novas oportunidades, deixa o teu cantinho do estudo ali já pronto. Rafa, eu não consigo deixar pronto porque eu divido meu ambiente com alguém. Beleza, deixa rápido de acessar. Compra uma caixa, deixa o seu notebook ou o seu computador, qualquer que seja, o teu caderno e o teu livro já tá ali, você pega isso e leva para onde você for. Deixa dentro da tua mochila. Facilita o primeiro. Sabe aquele mínimo necessário que eu já falei? Facilita o início desse mínimo necessário. Tira as barreiras. E tem uma regra muito boa que é a regra dos segundos. Essa regra tá no livro Hábitos Atômicos. Esse livro é sensacional, não me canso de indicar esse livro porque ele realmente é muito bom e ele mudou a minha cabeça e a minha visão sobre hábitos. E nesse livro, ele fala sobre quando você vai começar um hábito, você tem a regra dos segundos. Ou seja, não pode ter muitos segundos entre a ação da inércia, a ação que você tá ali na inércia, seja qual for, e a primeira ação necessária para que você faça aquilo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da academia, que é muito didático pra mim, porque é o exemplo que ele dá no livro. Você quer ir pra academia. Qual é o primeiro passo pra você ir pra academia? A primeira coisa de todas. Trocar de roupa, por exemplo. Você precisa botar a roupa pra ir pra academia. Qual é a primeira roupa que você vai colocar? Sei lá, vai colocar a calça, vai colocar o short. Tá bom. Entre o que você tá fazendo
terminando de trabalhar, acabando de acordar, e botar o short, isso não pode levar muitos segundos. Ou seja, o short não pode estar inacessível. O short não pode estar muito longe de você. Não pode ser muito difícil sair do teu ambiente que você tá, seja o trabalho ou seja a cama. Porque se você demora muito tempo para a primeira ação, a chance de você procrastinar é muito grande. Então imagina o seguinte, imagina que é uma escada. É uma escada. Aqui é botar, vestir o short, vestir short. Aqui é vestir a blusa. Aí aqui é, sei lá, tênis e caminho, né? Caminho até a academia. E aqui é o treino já. Você quer chegar aqui. Você tá procrastinando isso aqui, porque você está procrastinando o treino. Mas o que o livro fala é que entre a ação 0 e a primeira, que seria vestir o short, tem que ser rápido. Não pode durar muitos segundos, porque no momento que você já subiu o primeiro degrau, os seguintes são bem mais fáceis. Porque se eu já botei o short, eu já aproveito e boto a blusa. Se eu já botei o short, já botei a blusa, eu aproveito e boto o tênis. Eu já tô pronto, então eu vou entrar no carro, eu vou fazer o caminho. Então, entre a inércia, o momento 0 e a primeira ação, você não pode durar muitos segundos. Tem que ser algo de poucos segundos. Porque assim você tira as barreiras. Percebe como uma coisa está relacionada à outra? Então, o terceiro pilar desse método é facilitar o início. O quarto pilar para você vencer a procrastinação até nos dias que você estiver zeradinho de vontade é a regra dos 5 minutos. O que é a regra dos 5 minutos? Se proponha a fazer aquilo que você está procrastinando apenas por 5 minutos. Percebe que tem muito a ver com o que a gente já vem conversando, o mínimo necessário, facilitar o início, mas agora são 5 minutos. 5 minutos não é nada. 5 minutos passa voando, você nem sente 5 minutos. Então, se você se propõe a fazer por 5 minutos, tranquilo. Rafa, eu vou pra academia, você vai ficar 5 minutos e vai embora. Vou ficar 5 minutos em cima da esteira e vai embora. Mas é ridículo ficar só 5. Ninguém sabe que você ficou 5 minutos. Ninguém tá monitorando a hora que você entrou e a hora que você saiu. Então vai, fica 5 minutos e vai embora. Ponto. Se dê 5 minutos pra fazer aquilo que você precisa fazer. Se dê 5 minutos pra fazer o mínimo necessário daquela ação pra te tirar da inércia. O que acontece é que normalmente depois de 5 minutos você já tá fazendo. Aí você já tá ali, sabe? Aquela coisa assim, cara, eu já tô na chuva, vou me molhar, vambora, vamos adiante. Quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 15. Mas se proponha e se jura que você só vai fazer 5 minutos. O quinto e último pilar é use recompensas estratégicas. Quando eu falo de recompensa, atenção, não estou falando de comida. A gente tem a tendência a se recompensar com a alimentação. Eu não tô falando disso. E nem tô falando pra você ficar em jejum e só comer quando for uma recompensa estratégica. Não, não faz isso. Mas, por exemplo, você gosta de ouvir música. Então se dê como uma recompensa uma música. Eu vou ouvir uma música. Eu adoro ouvir música, eu trabalho ouvindo música. Pra fazer isso, eu não vou ouvir música e quando eu acabar eu vou conseguir ouvir lá o DVD, o CD que eu quero. CD. Tem nem mais CD. O Spotify que eu quero. Por exemplo, Rafaela, eu amo ler. Leitura pra mim é uma coisa que me distrai 100%. Eu adoro ler. Se eu pudesse, eu ficava lendo o dia inteiro. Minha recompensa estratégica, livro. Leitura. Tá bom. Eu tenho que responder 1000 e-mails. O mínimo necessário hoje é responder 10. Então, depois que eu responder 10, eu vou ler um capítulo do meu livro. Eu adoro brincar com o meu cachorro. Depois que eu responder 10 e-mails, eu vou brincar com o meu cachorro. Sabe uma coisa também muito boa que lá no livro que eu já falei, o Hábitos Atômicos, ele indica como uma das coisas para construção de hábito? Você parear algo que você não quer fazer, mas que você precisa com algo que você ama. Então, por exemplo, eu tenho que ir pra academia e eu tenho que andar na esteira. Poxa, dependendo do ritmo que eu ando na esteira, eu consigo ler meu livro. Se eu apoiar ali, fizer uma caminhadinha, ou se eu fizer bicicleta, eu consigo ler meu livro. Eu adoro ler livro, então eu vou ler o livro enquanto eu faço o cardio. Você pode parear, mas se não for possível parear, porque tem coisas que não dá, a gente precisa de atenção dedicada exclusivamente a isso, então se dê como recompensa. Terminou? Faz ali o que você quer. Eu adoro ver vídeos no YouTube, eu consumo muito essa rede social do YouTube, eu realmente adoro estar aqui. Depois que eu fizer aquilo que eu preciso, eu vou lá e vou ver um vídeo no YouTube de 10 minutos.
Pronto. E isso tem muito a ver com as minhas pausas estratégicas. Eu falo muito de pausa estratégica lá no meu Instagram. Eu tenho que trazer mais isso pro YouTube. Pausa estratégica é o momento da tua agenda que já estava programado para ser uma pausa. Então, se você precisa comer à tarde, você já vai colocar na tua agenda lanche. É uma pausa estratégica. E aí, por que ela é estratégica? Porque ela não foi colocada ali à toa. Ela foi colocada porque a ação anterior era de muita complexidade. Então, você precisa dar uma... Sabe, preciso dar uma relaxada, porque o que eu fiz antes era muito intenso mentalmente falando, então agora eu vou baixar. Ou ao contrário, o que eu vou fazer na sequência é muito intenso, então eu preciso parar, recarregar, porque agora eu vou para uma atividade que exige muito meu cognitivo, então eu preciso estar descansado. Então, pausa estratégica é extremamente necessário. E aí, nessas pausas, você pode se recompensar por você ter feito aquilo. Ah, Rafa, posso fazer com comida? Pode. Eu não recomendo, porque eu acho que aí você vai criar uma dependência alimentar daquilo que você está comendo como recompensa. Mas você pode usar os seus hobbies. Pense nos seus hobbies. Hobbies. O que você tem que você gosta de fazer que pode ser uma recompensa para você? Tomar um café, tomar um chá. E aí você usa isso, você vai parear, vai ser uma recompensa. Então, poxa, eu tô louca pra tomar um café, mas eu só posso tomar um café quando eu botar o short da academia. Ou quando eu responder os 10 e-mails, ou quando eu fizer o post da rede social, ou quando eu escrever aquela proposta. Eu quero muito fazer aquilo, que é a minha recompensa, que tem relação com o meu hobby. Então eu vou fazer aquilo que eu preciso por 5 minutos, o mínimo possível, pra ir adiante. Percebe como não tem mistério? Não tem um grande segredo, não tem algo mirabolante que essas pessoas fazem pra continuar fazendo até nos dias que ela não tem vontade. Mas tem uma palavra que pra mim resume tudo que a gente falou até agora. E essa palavra, pra mim, é constância. Pra mim, constância, ela resume tudo que a gente conversou até agora. Mas constância, se você entender isso errado, se você entender de uma forma errada esse conceito, já era. Já era, esquece, não vai rolar, você não vai evoluir se você não entender o que de fato é a constância. E para você entender o que de fato é constância, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu não só falo o que é constância, como eu defino corretamente e eu te ensino a ser constante. Então eu tô te esperando lá.